Boa noite. É um prazer muito, muito grande estar aqui e compartilhar desse tema que para mim é algo que tem um significado muito grande. E agradeço a Rafaela, que a gente tem caminhado juntos lá no curso. Agradeço também, o pastor André, os outros pastores, os líderes, pela confiança de poder participar. Eu acho que participar do reino é algo que tem para mim um significado muito grande. E eu gosto muito de falar de família. E eu sou muito inquieta, não consigo parar. Vocês vão me acompanhando. Por quê? Eu penso o seguinte: família a gente não escolhe. Certo ou errado? Certo. Família a gente não escolhe. Você escolheu a família que você ia nascer? Não. Então, para mim, família é uma decisão de Deus. Aonde você ia nascer foi uma decisão de Deus. E tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é? Mas você pode dizer assim: espera aí, Marisete, não concordo. Realmente a experiência que eu tive de família, eu não posso dizer que tudo que Deus faz é bom. Mas eu afirmo para você que a família que você nasceu, Deus já estava preparando para o que você é hoje. Porque foi lá onde você adquiriu ferramentas para a vida que você tem hoje. E eu gosto de compartilhar alguns presentes que Deus me deu. O primeiro, acho que é inegável, é a salvação de Cristo Jesus. Esse presente maravilhoso que vem pela graça. Um outro presente foi a família que eu nasci. E as minhas filhas falam, vem minha mãe falar a mesma coisa. Todo lugar eu tenho que dizer esse presente. Porque eu tive a honra de nascer lá na roça do interior de Minas Gerais. A roça mesmo. Morei em fazenda até os 14 anos. Alguém já viu falar em Governador Valadares? É depois. Depois. Fica mais ou menos 40 quilômetros de Governador Valadares. E lá no interior do interior, meu pai teve 5 filhos biológicos. Mas ele teve a ideia de que todos os filhos iam virar doutor na vida. Então, naquele momento, eu vou dizer para vocês o que eu apanhei para estudar. Porque eu era muito inquieta, muito moleca, então eu tinha que estudar. Porque ele falou para mim uma vez, falei, pai, de onde você tirou essa ideia? Eu achava tão bonito, uma família de muitos filhos e todos estudados. E realmente ele foi soprando no ouvido, porque quem morava no interior, numa fazenda, numa aldeia que não tinha, só tinha até a 8ª série, é coisa de maluco, né? O pai dizer que os filhos vão virar doutor. E essa foi a missão de vida do meu pai. Ele e da minha mãe. Tiveram 5 filhos biológicos, mas formaram 13 filhos. Então a gente traz essa missão do ensino, do estudo. E graças a Deus, todos estão aí trabalhando. E dos 5 filhos biológicos, 3 são médicos, uma fonoaudióloga e eu psicóloga. Glória a Deus! E aí eu vim para o Rio, ia fazer 18 anos para fazer o quê? Estudar. Fiz ensino médio em Governador Valadares e eu ouço a voz, meu pai é falecido, vai fazer 4 anos, eu ouço a voz dele dizendo, até aqui eu e a tua mãe viemos com vocês. Daqui nós vamos ficar segurando as cordas para vocês irem. E aí foram quem fez medicina em Vitória, Belo Horizonte, eu vim para o Rio para estudar. E aí Deus me dá o segundo presente, fazendo seminário, teologia, encontro meu marido, que vamos fazer agora em fevereiro, 35 anos de casado. Isso é pirraça, né? E é uma bênção, nós ministramos juntos na Igreja Batista Carioca. O Washington é pastor batista, e ali eu participo com ele, porque, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu amo igreja. Aconteça o que acontecer, eu gosto de igreja. E quando nós nos casamos,
pobre de maré, desci, seminarista, eu tinha 20 anos, faz as contas, 20 mais 35. Com 20 anos você topa tudo, né? Nos casamos e a gente não tinha mesmo dinheiro para a lua de mel. E nós fomos passar a lua de mel numa casa de praia que meu pai tinha em Vila Velha. Sabe aquela casa de praia que tem 6 meses que ninguém vai? E aí vamos eu e o Washington de trem para chegar lá nessa casa. E eu combinei com ele, vamos limpar a sala, o quarto, a cozinha e o banheiro. Pronto. Mas para a gente tem um significado muito especial. Muito especial. Porque naquele espaço nós fizemos 2 pactos. Que nós temos honrado diante do Senhor. O primeiro pacto, aconteça o que acontecer, nós ficaremos juntos. Porque com 20 anos você não sabe o que vai acontecer. Eu jamais imaginava que eu viraria psicóloga. Depois Deus foi me revelando e me dando esse presente da psicologia. E o segundo pacto que fizemos, aconteça o que acontecer, nós somos do ministério. Se não for na Igreja Batista, pode ser aqui. Mas nós somos do ministério. Em qualquer lugar. E eu amo o ministério. Eu amo o ministério. Porque aquilo que Deus me deu, que depois Ele me deu o presente da psicologia, nada seria se não fosse para usar no ministério. A minha profissão é o meu ministério. Psicólogos tem muitos no Rio de Janeiro. Mas eu encaro que, para mim, cada paciente, cada aluno que Deus manda, ele tem um propósito. E a minha agenda eu submeto ao Senhor. São presentes. E dentro desses presentes maravilhosos que Deus me deu, 2 filhas. Thaís, de 31 anos, não parece, né? E Tatiana, com 28 anos. São presentes. E eu estou aqui para compartilhar com você pouco desse presente que Deus me deu, mas que para mim tem uma grandiosidade muito grande, muito forte. E dentro dos presentes, Deus me deu a oportunidade de fazer psicologia, fiz o seminário, fiz pedagogia, fiz psicologia e descobri a área de família. Sabe o que é você atender de 8 da manhã às 8 da noite? E se você me deixar, eu viro à noite. Depois de mais de 25 anos de trabalho. E Ele tem me dado essa oportunidade de estudar fora, de aprimorar e repartir isso que eu tenho aprendido. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui neste momento, diante de Ti. Pedimos que a Tua glória se manifeste entre nós. Que a Tua sabedoria possa também tocar as nossas mentes, os nossos corações, para que as nossas cabeças se abram para aquilo que vamos ouvir. Senhor, te peço que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos para estar conosco, que teu seu Espírito Santo consolador, revelador, se manifeste em meio de nós. Que essa noite seja para a honra e glória do Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar lendo com vocês lá em Êxodo. Primeiro capítulo de Êxodo. É uma história extremamente conhecida, que é a história do nascimento de Moisés. De repente você sabe de cor todos esses versículos. Que é quando Moisés nasce. Êxodo capítulo 2. O nascimento de Moisés. De repente você está dizendo, como é que é falar de família, né? E começar falando sobre Moisés. Porque nós vamos começar a ouvir sobre uma família. O nascimento de uma criança marca a história de uma família. E a família de Moisés está vivendo esse momento tão especial que é a chegada de uma criança. Quando eu atendo alguém e eu chamo os pais para consulta, hoje mesmo a gente teve essa experiência, eu gosto de perguntar para os pais, mesmo um pai de adulto, em que água o seu filho nadou quando estava na barriga?
uma água agitada, uma água calma, uma água preocupada, tensa, ou uma água tranquila. Então eu imagino que Moisés nadou aqui na barriga, no ventre da mãe, numa água tensa. Porque, pelo que parece, a matança das crianças já estava acontecendo. Agora imagine você gerar um bebê sabendo que se fosse menino, você perderia essa criança. Já não é difícil? E foi assim, então, que aconteceu a chegada de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por quanto tempo, gente? 3 meses. Um bebê até 3 meses você consegue esconder. Não podendo mais escondê-lo, imagino que com 3 meses começa a chorar, de uma forma audível, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e beis. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e viu a sua criada e a tomou. E enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar para você uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, porque das águas tenho tirado. Eu amo histórias. Quem trabalha com família gosta de histórias. Às vezes a pessoa fala assim: você não cansa? Vem um paciente, vem outro paciente. Não me canso, porque cada paciente traz uma história nova. E eu viajo junto com ele naquela história. Vamos viajar um pouquinho aqui na história da família de Moisés. Alguns personagens aparecem. Primeiro personagem, qual deles te chama a sua atenção? Tem a mãe, a irmã, o próprio bebê, a filha do faraó. Mas alguns personagens aqui são mais marcantes. Por exemplo, quem levanta a mão, quem se sensibiliza com a mãe de Faraó? Desculpa, com a mãe de Moisés. Desculpa, com a mãe de Moisés. Com a mãe de Moisés. Não é forte a mãe de Moisés? Aqui eu já começo a tirar lições. Por quê? Se essa mãe não tivesse liberado o filho, o que teria acontecido? Teria morrido. Olha para vocês verem. Primeiro lugar que é muito aconchegante para qualquer indivíduo, ser humano, é o ventre. No ventre não nos falta nada. No ventre a gente não sente frio, não sente fome, não sente apreensão. Estou 100% completo. Depois que a gente sai do ventre, para onde a gente vai? Para a barriga da família. Para a barriga da família. E tem muita gente aqui que está com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos e ainda não nasceu da barriga da família para o mundo. Porque tem mães que retêm os filhos. Tem filhos que não se sentem à vontade para nascer. Às vezes chega um casal e diz assim: olha, meu marido não se responsabiliza. Uma das primeiras hipóteses que eu faço: será que ele já nasceu?
Porque enquanto está na barriga da mãe, ele é um quê? Um menino. E um menino vira pai? Ele casa, não vira marido. Ele gera filho, não vira pai. Faz faculdade, mas não vira profissional. Porque ainda não nasceu. Tanto menino quanto menina. A menina também. Casa, mas não vira esposa. Gera filhos, mas não vira mãe. Faz uma faculdade, mas não vira profissional. Fazer faculdade é mole, gente. Agora, virar profissional, só se tiver nascido da barriga da família para a barriga do mundo. E essa lição eu vejo na mãe de Moisés. Que ela passou toda a dor, mas ela liberou o filho para nascer. Mas não é ela ainda a primeira personagem, pelo menos para mim, a que mais me sensibiliza. Nós falamos que tem no mínimo aí mais duas personagens. A criança fez o papel dele. Não surpreende ninguém. Mas quem se sensibiliza aqui com a filha de Faraó? Imagina. Ela não foi ousada? Ela quebrou uma regra do pai dela. E me parece no texto que ela não estava preocupada com isso. Ela não foi lá, deixa eu perguntar ao papai se pode. Não. Ela se posicionou, o coração dela se compadeceu e ela agiu. Ela tomou a decisão de cuidar daquela criança, de proteger aquela criança. Gosto dessa moça. Gosto dessa moça. Corajosa, destemida. Mas tem agora o terceiro personagem, que é a irmã. Irmã. Vamos falar um pouquinho? Como é que você imagina que fosse a irmã de Moisés? Diga para mim que característica você percebe nela. Protetora? Não ouvi. Cuidadosa? Teve iniciativa? Corajosa? Ela estava ali escondida. Na hora, ela poderia, espera aí, deixa eu procurar ajuda. Ela fez isso? Não. Corajosamente, ela foi lá e se apresentou. Eu acredito que ela deveria ser uma filha obediente. Sabe aquela filha obediente que você pode contar com ela? Porque tem filho que derrama tudo, quebra tudo. Aí você fala, fulaninho, não dá para contar com ele. Você pediria uma tarefa dessa para quem derrama tudo? Para quem não é confiável? Então eu imagino que ela demonstra obediência, confiabilidade, maturidade, ousadia. Gente, a filha dos sonhos. Você queria ter uma filha assim? Sim ou não? Eu queria ter uma filha assim. Eu queria. Eu ficaria de boa, tranquila. Não, o futuro está garantido. Essa menina inteligente, destemida, corajosa, protetora, cuidadosa, ousada, foi iniciativa. Que profissional vai dar errado se ele tivesse todas essas características? Ok. Todo mundo quer Miriam em casa? Quer? Vamos abrir lá em Números 11? Abra aí em Números lá. Desculpa, o número 12. Números 12. Viu aí? Números, capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cutita que tomara, por quanto tinha tomado essa mulher. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por meio de nós, também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí da tenda da congregação, e saíram eles três.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, e depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Vai levar Miriam para casa? E agora? Quem quer levar Miriam para casa? Você quer Miriam como tua filha? Você quer Miriam como tua irmã? Gente, e aí? E o que aconteceu? Combina as duas cenas. Aquela menina dando a vida para proteger o irmão. Agora se junta contra o outro para falar contra esse irmão. Combina, gente? Não, não combina, não. Não combina. Combina aquela moça que fica tão feliz quando é pedida em noivado, depois ficar falando mal do marido. Não combina. Combina aquela mãe, aquele pai que se alegra quando pega o exame positivo de uma gestação e depois maldizer o filho. Combina? Não combina. Então vocês acham que é só na casa de Moisés que acontece isso? Ou também acontece nas nossas casas? A mesma pessoa que diz: eu te amo. Não combina? Porque ouvir eu te amo é uma expressão tão agradável, mas com um tom de agressividade, não combina. Não combina aquele casal que um dia parece tão namorados, tão felizes um com o outro. Um casal lindo, depois brigando em público. Isso combina? Por que será que acontece? Por que será que a gente vive uma contradição nos relacionamentos? E vou dizer uma coisa para vocês. Segundo a sistêmica, uma das causas da esquizofrenia é a comunicação contraditória. Uma das causas. É quando a mãe diz: nossa, você é tão inteligente, vai ser um excelente advogado, porque você é inteligente, você sabe contra-argumentar. No outro dia, esse mesmo filho quer ir no churrasco com os amigos, a mãe olha e diz assim: quem você pensa que você é? Você não sabe nada da vida. Não combina. É para eu ir ou é para eu ficar? E muitas pessoas adoecem, paralisam na vida, porque ela não sabe se é para a direita ou se é para a esquerda. Se eu acredito numa voz ou se eu acredito na outra voz. E aí eu quero trazer algumas ideias que eu começo a observar na família de Moisés, na minha família, e quem sabe vai te ajudar a entender um pouco a sua família. Primeiro, a família é um lugar onde a gente vai desenvolver pertencimento e o sentimento de individualidade. Já começa assim: espera aí, Marisete, olha, são dois movimentos antagônicos. Ao mesmo tempo, eu quero me sentir que eu pertenço a um grupo, mas eu também tenho a necessidade de perceber que eu existo enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e Deus valoriza o individual. Deus não fez a salvação coletiva. Deus falava com Moisés cara a cara, numa experiência individualizada. E Deus querendo dizer: Miriam, você é outra pessoa. A minha relação com você é diferente.
Porque você é um outro indivíduo. Moisés é um, você é outro. Mas tem família, gente, que é assim. Ela confunde. Ela acha que pertencimento é ser todo mundo igual. Todo mundo na família começa com o nome com a mesma letra. Então as crianças já vão nascendo, recebendo o nome com a mesma letra e internalizando a mensagem que tem que ser todo mundo igual. Que todo mundo tem que gostar das mesmas coisas. Que todo mundo tem que escolher a mesma profissão. Todo mundo tem que fazer concurso. Ai de você se não fizer. Está todo mundo com a mão assim, você vai ver. Você vai ver. Gente, isso me deixa tensa. Porque no primeiro obstáculo, se eu não fizer o concurso, eu não posso errar. Porque eu tenho vários dedos apontando para mim. Porque a família está dizendo, todo mundo, para sentir que pertence, acha que tem que ser igual. Isso não é igualdade, isso é fusionamento. Nós temos um sobrenome que diz que eu pertenço a uma família. Mas eu tenho um nome que diz que eu existo como indivíduo. Que Deus me fez a imagem e semelhança dele. Que ele me deu dons específicos, habilidades específicas. Que demonstra que eu existo como indivíduo. E que se eu individualmente não cumprir a minha missão, eu vou deixar um vácuo na geração. Porque Deus fala com o indivíduo. Aonde é que a gente tem essa ideia que pertencimento é ser todo mundo igual? E a Miriam estava aqui dizendo isso. Como é que Deus age com Moisés assim e não age com a gente, Arão? E Arão se contaminou. Se contaminou. Ele não falou, espera aí, Miriam, não é assim não. Infelizmente, isso também acontece nas nossas famílias. Começa um a falar mal do outro, não tem alguém que exorte. Embarca junto. Sabe para quê? Nós adoecemos para evitar separações. Porque a gente acha que uma pessoa que começa a ter um salário melhor que os irmãos está cuspindo no prato que comeu. E eu ouço alguma família dizer, é melhor, aonde come um, come dois, come 10. Nós somos pobres, mas estamos juntos. Porque não suportam separações. Porque não autorizam os filhos a entrar em contato com as grandes habilidades individuais que Deus deu. Não abençoa o filho para que ele progrida individualmente. E aí você pode dizer assim, Marisete, então como é que é isso? Qual é a condição que ajuda? Eu quero nascer. Eu tenho um paciente que diz isso. Eu tenho um paciente de 40 anos que chegou no meu consultório, um garoto. E aí eu vou te contar algumas situações que faz com que a pessoa fique aprisionada no ventre, achando que todo mundo a família tem que andar igual bloco, né? Aonde um vai, o outro vai. Bem, a criança nasce, o pediatra entrega para quem? Para a mãe. Para a mãe. E tem mãe que pega o bebê e gruda no bebê. Gruda no bebê. Olha só. Vou dizer uma coisa muito séria, que quando eu falo isso nos cursos, os alunos demoram um pouquinho para digerir, mas vocês são mais espertos do que eles. Vocês não vão demorar para digerir. Sabe aquele casal que está passando ou passou por um adultério? O traído trai primeiro. Ser mais esperto que meus alunos. O traído trai primeiro. Tem muitas mulheres que grudam nos filhos. Quem é o amante dessa mulher? O filho. Ela levanta da cadeira de esposa,
senta na cadeira de mãe e 24 horas na cadeira de mãe. Quem traiu primeiro, gente? Não é o traído? Tem pessoas que traem, grudam no trabalho e o trabalho vira um amante. Então quem traiu primeiro? O traído. Tem pessoas que religiosamente grudam nas atividades da igreja e deixa a cadeira de cônjuge vazia. Vamos combinar uma coisa? Se eu não levantar da minha cadeira de esposa, eu duvido que uma loirona alta vai sentar no meu lugar. Porque a física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas a mesma física diz que nenhum espaço fica vazio. Enquanto essa mulher gruda na criança, ela deixou o casamento vulnerável, deixando a cadeira dela vazia de esposa. Não posso depois chamar o outro de filho da mãe. Não posso. Só que essa mãe ou esse pai que gruda no filho é porque não é por amor a esse filho. São questões da própria história com seus pais que não foram resolvidas. Isso não é sério? Tem gente que é como a folha da árvore, que se soltou da família de origem, e aí tem os filhos e grudam neles. Já que eu não tinha família, agora eu tenho. Não largo por nada. Aí na hora que esse filho vai ter que nascer para a vida, ele vai ter autorização para nascer? Não vai. Porque depois, quando a criança entra na adolescência, olha que coisa séria. O pediatra pega o bebê, coloca no colo da mãe. Chega na adolescência, nós mães que apresentamos os nossos filhos aos pais. Nós mães apresentamos os nossos filhos aos pais. Sabe por quê, gente? As mães criam garotos. Os pais criam homens. Vamos falar daqui para cá. As mães criam... Não, tá fraco. As mães criam... Os pais criam... Por que nós estamos numa sociedade que os homens estão tão flácidos? Porque as mães não estão apresentando os filhos para os pais. Ai, Marisete, mas se eu entregar, ele não vai pegar. Vai, ele vai ser o melhor pai que ele pode ser, não do jeito que você gostaria que ele fosse. Entregar e ficar vigiando, não entregou. Obrigada. Aí esse filho, garoto, casa não vira pai, marido, tem filhos não vira pai, faz faculdade não vira profissional. Aonde começou? Lá atrás. Não é sério? Tudo porque a gente acha que não pode se separar. Tudo que a gente acha que tem que família, aonde vai, outro vai, tem que ir. Você já deve ter ouvido o termo famílias dispersivas e famílias aglutinadas. São 2 formas de funcionamento. Eu amo isso. Sabe por quê? Porque as famílias aglutinadas, qual é o lema dela? Todos por um? Qual é, gente? Todos por um? É aquela família que só anda em bloco. O Natal só é bom se tiver todo mundo junto. Se faltar um, não valeu. Almoço de domingo, todo domingo tem que ser na casa da mamãe. Como se não tivessem outros lugares para a família almoçar, como se não tivessem outras atividades para ela fazer. Só que essa família, ela tem uma aparência de união. Aparência. Porque ela não é unida, ela é embolada, fusionada. O maior prejuízo da família aglutinada
é a comunicação. Porque engole sapo, mas para não separar, não vou falar não, porque Natal vai chegar, mamãe vai ficar chateada, então a gente adoece, apodrece o sapo aqui nas entranhas. E vou falar uma coisa séria para vocês, gente. Depressão é raiva incutida. São sapos não digeridos, que corrói a energia de vida, o ânimo, o estímulo, a energia de querer levantar e viver. A depressão aloja aqui. E muito daquilo que, para não correr o risco de separar, de algum desconforto, a gente engole. Isso é união? Não. Isso é o quê? Fusionamento. E a família dispersiva? O lema dela é: cada um por si, Deus por todos. Não existe outro motivo que leve um casal a se separar, a brigar e separar, que não seja as questões da maneira de cada família funcionar. Quer ver uma coisa? Questão de grau, viu? Todo aglutinado casa com dispersivo. Então, todo dispersivo casa com aglutinado. O dispersivo, almoço domingo, né? Na família aglutinada. Todo mundo lá almoçando junto. E criança para lá, e cachorro, papagaio, periquito, e louça para lavar, mas tá ali. Aí o dispersivo olha e diz: que coisa linda, que família unida, eu quero para mim. Se apaixonou. O aglutinado olha para o dispersivo e diz assim: nossa, como eles são independentes. Quem sabe ele me ensina isso e me resgata dessa família embolada. Porque a família aglutinada, gente, adota todo mundo. Ela só abre a porta para entrar. Ninguém pode ir embora. Só entra. Aí vem o dispersivo que se soltou da árvore dele para ser adotado. Hoje, na consulta, eu ouvi uma mãe dizendo: não, porque minha nora é minha filha. É minha filha. Eu falei: como assim? Ela é irmã do marido? Irmão com irmão é incesto. Não pode rolar nada. Mas é a questão do casal. Aí tem mais, hein? Na família aglutinada é assim. Casou, vai estar planejando o casamento. Se tem 200 convites, a família aglutinada tem 1000 para convidar. Aí olha para o dispersivo e diz: para que você vai convidar o seu tio que tem 10 anos que você nem fala com ele? Me dá esse convite para mim. Já começam a fazer as críticas. Vem o casamento, aniversário da aglutinada. Estou falando aglutinada porque a minha família veio aglutinada. Aniversário da aglutinada, pode ser o rapaz também, o marido. Aí o marido dispersivo: meu bem, vamos comemorar só nós dois? Meu Deus, mas a minha mãe já me ligou, que a minha tia fez a torta, que a minha prima vem para o trabalho, direto para aqui. A gente diz não para o cônjuge, para ficar com a família que ainda não se emancipou. Aí começa a contabilizar as mágoas, porque ainda não nasceu, ainda está naquela família. O bebê vai nascer, a avó aglutinada chega um mês antes para lavar as roupinhas. E vai embora um mês depois. Não é assim? E os avós dispersivos? Se eu não levar o neto para eles conhecerem, capaz que eles não conhecem até hoje. São formas de funcionamento. Gente, vamos combinar uma coisa? Fale de mim, mas não fale da minha família. Porque o casal começa a discutir, começa a brigar. Porque no aniversário do dispersivo, a aglutinada vem e diz assim: meia-noite, ninguém te ligou até agora.
Se fosse para pedir dinheiro, já teriam ligado. A gente começa a criticar. E isso vai criando mágoa e afastamento do casal. Porque a gente quer seguir os parâmetros da família de origem. Por isso que o maior percentual dos cônjuges que se separam, eles voltam para onde? Para a casa dos pais, de onde não tinham se emancipado. De onde emocionalmente não tinham nascido. E eu vejo que Miriam representa essa aglutinação. Esse lado de achar que todo mundo tinha que ser igual. Que não havia individualidade. E eu quero te desafiar. Qual é a doença que você está mantendo por não se diferenciar? Por querer manter todo mundo junto. Toda decisão, gente, vai trazer um tipo de separação. Toda união pressupõe uma separação. Não tem como se unir a vida de jovem sem se separar da vida de infância. Não tem como se unir a vida de casado sem se despedir da vida de solteiro. Não tem como me unir à minha vida profissional sem me despedir da minha vida de eterno estudante. Toda união pressupõe uma separação. De onde a gente inventou essa coisa que a família tem que ficar toda igual? Que quando um está se destacando, os irmãos se juntam para falar dele. Se juntam para puxar o tapete. E aquele que a gente reclama, olha, fulano está sempre desempregado, nas costas da mamãe. Mas na hora que você chega lá e diz assim, qual é? Você não vai se mexer? A mamãe vai falar, não, ele mandou os currículos, coitadinho. Eles fez sim. É que a vida está difícil, né? O Brasil está em crise. Desculpa para tudo hoje, né? A crise do Brasil. Porque esse que não foi, é aquele que ainda está na barriga. Tem muita mãe que a hora que o filho vai embora, ela não vai saber o que fazer. Porque ela esqueceu que ela é um indivíduo, que ela tem uma missão, que Deus a fez com um propósito. E esse propósito é individual. Ele vai além dos papéis. Tem filho que não vai embora porque ele tem que ficar segurando o casamento dos pais. Porque enquanto você está ocupado como pai e mãe, você fica 24 horas ocupado. Mas se o último filho vai embora, que casal vai ter? Que casamento terá? Tudo foi por não ter se emancipado, se diferenciado da sua família de origem. Mas aí entra Deus na história. Gente, Deus brigou por Moisés. Olha que interessante. Chegou e falou, chega aqui Arão, chega aqui Miriam. Vamos voltar aqui na Bíblia? E aí Deus vem e diz assim, assim, agora Números 12, 9. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa. Leprosa como a neve. E olhou para Arão para Miriam, e eis que a viu leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente. Qual é a palavra que diz? Loucamente. A gente não tem ideia das coisas que a gente faz na família por loucura emocional. Como a gente maltrata o outro por uma loucura emocional. Como se mata em nome de Deus. Uma mãe que não se sente na autoridade materna usa Deus para culpabilizar a criança. Papai do céu não vai gostar. Como é que ele vai gostar desse Deus? Mas ela não sente com a autoridade. Ela precisa da bengala de Deus, por não se sentir no direito e na tarefa de mãe. É uma postura louca. Como a gente incapacita o outro em nome de estar ajudando? Se você conhece, que aqui ninguém não tem.
Mas se você conhece um pai super protetor ou uma mãe super protetora, não precisa virar psicólogo para fazer o diagnóstico. Isso é amor, gente? Não? Então é o quê? Culpa. Culpa. Toda superproteção esconde uma culpa. Uma culpa porque de repente engravidou na época que eu não gostaria de engravidar. Uma culpa porque eu não estava disponível na hora que a criança precisou. E aí, num eterno pedido de perdão, vai incapacitando o outro, grudando no outro. Esse outro nunca se preenche, porque não foi de amor, foi de culpa. A culpa não sacia o coração. O amor, sim, ele sacia. Mas isso aos nossos olhos parece super amor, só que agora você já sabe que não é. É por culpa. Do mesmo jeito que uma criança, aqui também pastor André não tem nenhum casal que tem criança dormindo na cama do casal. Aqui não. Aqui não. Porque no futuro a criança vai ficar com mágoa, porque ela foi usada. Criança na cama do casal é para camuflar crise de casamento. Não tem outro motivo. Ah, mas ele não dorme no quarto dele. Como assim? Como um peso pena vai derrotar 2 pesos pesados? A criança não sabe aonde é o melhor para ela. Quem sabe onde é melhor para ela são os adultos que cuidam dela. Que autoridade é essa que a criança tem de dizer aonde ela gosta de dormir, onde não dorme? Mas ela está ali porque ela percebeu que esse casamento está vulnerável. 99% das crianças que adoecem fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, tem uma única função: segurar o casamento dos pais. Cuidem de mim, olhem para mim, porque aí vocês não vão ter tempo de um olhar para o outro. E não vai ter espaço de vocês verem o que está acontecendo na crise do casamento. É justo com a criança, gente? Eu sou psicóloga há mais de 25 anos. Você pode levar essa criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na terapia individual. Mas ela não tem problema. Ela está com um bode expiatório, se oferecendo para segurar o casamento dos pais. Mas não tem almoço de graça. Infelizmente, no futuro, ela vai cobrar a conta. Um deles é nunca trabalhar. Porque aí você eternamente vai ter que sustentar. A conta vem. Como a gente estraga em nome de ajudar? E Deus vem e chama Miriam. Agora Arão vem e intercede. Senhor, não faça isso. Tenha misericórdia com a minha irmã Miriam, que está leprosa. E aí, ora, que não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Gente, isso para mim aqui é muito forte. Imagine alguém falando mal de você e você clama ao Senhor por ele. Clamou Moisés por Miriam. E no clamor dele, ele disse: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Seja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até recolherem Miriam. Qual é a lepra que você percebe que a sua família tem hoje? Que lepra você acha que você tem na sua vida? Aqui eu vejo 2 gestos de cura. Primeiro gesto de Moisés. Moisés perdoou
os irmãos. Perdoou os irmãos. E eu gostaria que você agora começasse a pensar. O que da sua história, que dor você carrega, que pendência você tem, de repente de uma mãe que não foi como você gostaria, acha que gostaria e gostaria que ela tivesse sido. Um pai que não foi como você acha também e gostaria que tivesse sido. Quem sabe é essa mágoa do teu pai, da tua mãe, em relação aos seus irmãos, está paralisando a sua vida. E você não consegue ter uma vida abundante, porque a mágoa te consome como a lepra consumia Miriam. Arão e Miriam pagam o preço pedindo perdão. Quem sabe você também se sente culpado e precisa pedir perdão. E aí Deus dá uma ordem: recolha por 7 dias. E eu estou vindo aqui nessa noite dizer para você: recolha-se 7 dias, para que Deus cure a sua mágoa, para que cure a sua culpa, e você possa partir. Porque a sua família vai progredir se você curar a sua mágoa e a sua culpa. O seu casamento vai progredir se você curar a sua mágoa e a sua culpa. Os seus filhos vão progredir se você curar a sua mágoa e a sua culpa. Esse é o recado que eu vim trazer para vocês hoje. Nós vamos cantar uma música. Pode ser? E enquanto a gente canta, eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Olhe para trás. Principalmente na figura dos seus pais. Porque a sociedade impõe para a gente uma imagem de uma boa mãe, de um pai, que o meu pai de repente não foi, não cumpriu. E eu vou dizer para vocês, meu pai faleceu, eu tinha 52 anos, ia fazer 52 anos. Nesses 52 anos, eu me lembro de 3 beijos que ele me deu na vida. Se eu olhar a sociedade, eu vou dizer: que pai é esse? Que nunca pôde se afeiçoar, manifestar um carinho para com a filha. Que eu vou falar de mim, eu não sei se as minhas irmãs, o meu irmão ganhou beijo, mas eu ganhei 3 beijos. E muito eu alimentei esse pesar dentro de mim. Até o dia que eu descobri que existem muitas formas de beijar, que existem muitas formas de abraçar. Que enquanto eu estava aqui no Rio, meus irmãos em Belo Horizonte e Vitória, e todos ligávamos para ele: pai, manda o dinheiro para pagar a República. Pai, manda o dinheiro para pagar a faculdade. Pai, manda dinheiro para comprar livros. E minha mãe dizia: como comerciante ele não tinha. E ele entrava no quarto, ele orava e dizia: agora eu vou fazer o dinheiro para mandar para os meninos. E naquele dia o dinheiro caía na minha conta. Isso não é um beijo? Isso não é um abraço? Isso não é dizer eu te amo? Isso é dizer eu te amo. E eu levei alguns anos para perdoar e entender que o meu pai foi o melhor pai que ele pôde ser. Que ninguém dá o que não tem. Ele dizia: aniversário, olha, dispensa, saco de arroz, saco de feijão. Vocês têm, porque ele passou fome na infância. Então, saco de feijão para ele era o brinquedo, era o melhor presente que ele podia dar. Infelizmente, eu levei alguns anos de terapia para entender isso. E eu fiquei com lepra. Mas eu gostaria que você olhasse na sua história. Talvez eu tenha que perdoar os meus pais. Talvez você tenha que pedir perdão aos seus pais. Talvez o seu filho não esteja progredindo na vida e é hora de você pedir perdão para ele. Não é errado o pai e a mãe, humildemente, humanamente, dizer: eu não sou super-herói. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. E como humano, muitas coisas que eu gostaria de ter feito eu não fiz. E outras acabei fazendo. Me perdoe, mas se libere para partir e curar sua lepra.